comigo então a passagem bíblica. Nós já oramos, nós já adoramos a Deus, já ouvimos ministrações aqui de cânticos, mas agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e você abra em 1 de Pedro, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12. O livro de Deus já está aberto. 1 de Pedro, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12, nós vamos ouvir o que Deus tem a falar aos nossos corações. Você veio para ouvir a voz de Deus? Amém. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E a palavra do Senhor, ela já queimava em meu coração quando o Senhor me entregou esta mensagem, quando eu estava em oração com o Senhor, pedindo a Deus. O Senhor conhece as necessidades dos corações de todos que estão aqui, e Deus me deu esta palavra de 1 de Pedro, no capítulo 4 e no versículo de número 12. Vocês estão prontos para ler? Digam amém. Amém. 1 de Pedro 4, versículo de número 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e eu peço ao Senhor, Santo Espírito de Deus, vem interpretar, vem traduzir, vem aplicar esta mensagem aos nossos corações. Senhor, o Senhor conhece as necessidades aqui nesta noite, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada terreno, meu Deus, que está receptivo ou não à Tua palavra. Eu peço ao Senhor que venha chamar a nossa atenção pelos sinais miraculosos do Senhor, e fale conosco, meu Deus. Enquanto o Senhor fala, o Senhor nos alimenta. Enquanto o Senhor fala, o Senhor nos descedenta. Enquanto o Senhor fala, a Tua palavra vai germinando, fertiliza o solo do nosso coração, venha regar, venha fazer produzir o fruto para louvor e glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus pela sua palavra, vamos. Duas pequenas cartas com conteúdo de grande profundidade. O apóstolo Pedro, ele apresenta os escritos, claro, revelados, inspirados pelo Espírito Santo, a alguns irmãos que estavam dispersos por conta das oposições, por conta das perseguições. Os irmãos se espalhavam, alguns eram dispersos. E esses irmãos que receberam esta carta de Pedro eram estrangeiros dispersos. E a dispersão, a perseguição e todas as resistências que os irmãos primitivos enfrentavam não deve ser encarado como algo negativo. E Pedro fala sobre isso na carta. Pela ótica humana, nós entendemos, quando olhamos à primeira vista, que as adversidades, as perseguições nos abatem, nos jogam para baixo, mas não é isso que Pedro recebeu como revelação. Muito pelo contrário, Pedro nos mostra que os desertos da vida, que as provas de fogo, e é esse o tema que eu quero trazer pelo Espírito Santo ao seu coração. Não estranhe o deserto
e a prova de fogo. Prova de fogo faz parte da vida do cristão. Deserto faz parte da vida do cristão. E nós precisamos entender que o deserto não é morada do crente. Deserto não é um ponto final da nossa trajetória ou da nossa história. Muito pelo contrário. Deserto é a escola de Deus que o Senhor usa para nos fazer crescer e frutificar. Se você olhar na Bíblia, não apenas como um local geográfico, mas os irmãos, desde a antiguidade, enfrentaram grandes desertos. A história do povo de Israel começa no deserto. A história da libertação começa no deserto. A história do ministério de Cristo e da vitória sobre o maligno é no deserto. As grandes batalhas foram travadas nos desertos. Os grandes milagres foram realizados no deserto. E quando nós olhamos para o cenário atual, principalmente do nosso país, algumas pessoas se desesperam, algumas pessoas se desanimam, dizendo o que será da nossa nação, o que será do mundo, o que será do crente, o que será desse, o que será daquele. Eu trago as boas novas do Evangelho pelo poder e pela graça de Cristo, e tenho a mensagem de Deus para lhes dizer nesta noite: anima o teu coração, porque você não vai morrer no deserto. Não estranheis. Não encare o deserto como coisa estranha. Não encare o deserto como algo de outro mundo. No mundo há, geograficamente falando, diversos desertos. O maior deles é o deserto do Saara, cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. Um lugar muito difícil de se viver. O deserto do Saara abrange, geograficamente falando, de 10 a 11 países. E veja, meus queridos irmãos, que lá no deserto do Saara ainda há povos nômades, como Abraão na época, pessoas que peregrinam no deserto, pessoas que vivem daqui a acolá no deserto. Mas eu quero primeiro dizer para você que deserto é um lugar de preparação. Deserto é um lugar de preparação. Sempre que Deus quis preparar o seu povo, Deus conduziu para e pelo deserto. Quando o Senhor quis preparar a nação de Israel, que começou através de Abrão, quando em Gênesis capítulo 12 Deus diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele morava em Ur dos Caldeus, lá ele tinha a sua casa, lá ele tinha a sua vida, lá ele tinha toda a estrutura que ele precisava. Ele tinha família, ele tinha familiares, ele tinha trabalho, ele tinha emprego, ele tinha residência, ele tinha as suas fazendas. Mas quando o Senhor Deus diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela, o Senhor Deus não deu um mapa para ele, não tinha lá um GPS, não tinha lá um aplicativo como hoje nós temos, que nós sabemos em quanto tempo nós vamos chegar. Eu, para chegar aqui na igreja, coloquei um aplicativo e dei ao pastor, inclusive, o horário previsto, porque o aplicativo nos mostra aproximadamente: você vai chegar às 18, você vai chegar às 18h30, ainda que haja algum percalço no meio do caminho, mas você tem uma média de tempo, você sabe a trajetória, você sabe se vai surgir trânsito ou acidente. Há alguns aplicativos aí que inclusive dizem se tem objeto na pista. No tempo de Abrão não tinha. Abrão não sabia para onde ele ia, ele não sabia quanto tempo ele levaria para chegar, ele não sabia o que ele encontraria na caminhada, mas a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, mas saiu pela fé no Senhor nosso Deus. E ele teve que entrar para a história como um grande homem de fé. É fácil a gente dizer que tem fé quando a gente sabe o caminho. É fácil a gente dizer que tem fé quando a gente sabe o que tem na estrada. Mas eu digo para você: se Deus falar o que tem na estrada, a gente não sai do lugar. Se Deus nos avisar que vai ser difícil, a gente não sai.
Se Deus nos avisar que vai ser complicado, e que vai ter filisteus, e que vai ter problema, e que vai ter escassez, e vai ter luta, a gente não sai. Então Deus simplesmente diz: sai da tua terra, não me pergunte quanto tempo, não me pergunte o que você vai encontrar no meio do caminho. Lugar de preparação é deserto. Saia e espere a providência de Deus, espere o direcionamento de Deus, porque o Senhor Deus preparou Abraão, Isaac e Jacó e a nação de Israel no deserto. Amém, Jesus. E depois que eles foram escravizados por 430 anos, o Senhor Deus mandou Moisés. Mas antes de Deus mandar Moisés, perceba, Moisés tinha estudado 40 anos no Egito, foi adotado pela filha de Faraó. Mas quando o Senhor Deus viu que Moisés seria o libertador e usaria para a libertação do povo, o Senhor disse: Moisés já tem conhecimento de matemática, Moisés já tem conhecimento de arquitetura, Moisés já tem conhecimento cultural, Moisés já tem conhecimento da religião do Egito, ou das religiões, porque era uma nação politeísta. Moisés já tinha conhecimento de muita coisa. Uma coisa Moisés ainda não tinha conhecimento: como andar no deserto. Moisés conhecia muita coisa, mas ele não sabia ainda o que era viver no deserto. Então, com 40 anos, Deus tira Moisés do Egito, através de uma circunstância, você sabe, ele mata um homem, esconde na areia, é descoberto, ele tem que fugir. E ele foge para onde? Para Midian, porque os 40 anos de preparação que ele tinha acadêmica, os 40 anos que ele tinha de experiência no Egito sendo príncipe, não ajudaria ele a viver no deserto. Ele estava acostumado com as regalias do Egito, ele estava acostumado com comida boa no Egito, ele estava acostumado com conforto no Egito. E Deus diz: eu preciso de você para conduzir o povo. Se você for agora, você vai estranhar o conforto que não tem no deserto, você vai estranhar a temperatura alta do deserto, você vai estranhar todas as benesses que você tem no Egito e não tem no deserto. Então Deus leva Moisés para Midian para viver 40 anos como um pastor de ovelhas, porque o Egito prepara príncipe, mas só o deserto prepara obreiros. Só o deserto prepara e forja homens valentes, resistentes, porque você sabe, deserto é temperatura elevada, 50 graus Celsius durante o dia, e durante a noite o frio, a temperatura cai drasticamente abaixo de zero. Então durante o dia 54 graus, durante a noite 10 a 12 graus abaixo de zero. Um príncipe acostumado com travesseiros e almofadas de seda egípcia não iria conseguir sobreviver ali. Mas o Senhor Deus prepara Moisés lá em Midian para andar 40 anos no deserto. Deserto é lugar de preparação. E se você olhar na Bíblia, o número 40 é o número de preparação. Ou seja, quanto tempo que o povo de Israel ficou no deserto? 40 anos. Quanto tempo que o povo, ou seja, que Moisés ficou em Midian? 40 anos. Quanto tempo que Jesus passou para enfrentar o diabo lá no deserto? 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Número 40 na Bíblia. Toda vez que você lê 40, você já sabe, é o número da preparação. É Deus preparando o seu povo, é Deus preparando os seus filhos. Deserto é lugar de preparação. E eu sei que algumas pessoas estão passando, enfrentando, atravessando o deserto, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: é uma fase de preparação. É uma fase de preparação. Então não estranhe. Talvez você está estranhando, Senhor, o que está acontecendo. Por quê? Porque do deserto, além de ser lugar de preparação, é lugar de solidão. Já diz o nome, deserto. Quando você vê uma rua que não tem ninguém, você diz: é uma rua deserta. Quando você vê um bairro que não tem muito movimento, você diz: o lugar é meio deserto. Quando você vai a uma localidade e fala: ih, aqui parece que é meio deserto, é meio parado, não tem agitação, quer dizer, deserto é lugar, meus queridos irmãos, muitas vezes de solidão. Sim, é um lugar onde o Senhor Deus nos permite viver, onde às vezes as pessoas vão virar as costas para nós, e não
é porque o Senhor nos colocou no deserto. É aquela fase que amigos não ligam, é aquela fase que a gente não recebe mensagem, é aquela fase que a gente passa sozinho e a gente fica pensando: meu Deus, cadê os amigos, cadê os parentes, cadê os irmãos? E não é culpa da igreja, não é que as pessoas são ruins, é porque Deus colocou você na fase de preparação, é porque Deus está conduzindo você pelo deserto, e enquanto você caminha pelo deserto, Ele diz: não estranhe, porque eu estou contigo. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 22, capítulo 21, que Agar e Ismael, Agar era aquele escravo de Abraão, Ismael, filho primogênito que Abraão teve com escravo. Chegou um momento que Sara disse: manda a escrava embora, ela não pode mais conviver conosco aqui. Abraão, claro, como um pai de Ismael, ficou pesaroso, pensativo, cabisbaixo. Ele não queria tomar esta iniciativa, mas o Senhor Deus disse: Abraão, pode despedir Agar e Ismael, porque eu tenho uma promessa na vida desse rapaz também. E a Bíblia diz que ela pegou o menino, um odre de água, pegou um pão. Imagine, atravessar um deserto com um odre de água e um pão. E ela saiu andando pelo deserto de Berseba. Mas a Bíblia diz em Gênesis que, consumida a água do odre e o pão, o menino já não tinha mais água para beber. O deserto não tem placas dizendo cidade ou oásis a 3 quilômetros. Se tivesse, ainda era uma esperança. Porque quando você olha uma placa e diz a cidade está a 500 metros, você diz: eu vou aguentar até lá. Você diz: eu vou segurar as barras aqui porque falta só 1 quilômetro, eu vou chegar me arrastando. Mas no deserto não tem placa, irmãos. É quando a gente entra e a gente pergunta a Deus: não vai acabar mais não, Senhor? O Senhor não está me vendo? O Senhor não está me ouvindo? Senhor, eu vou morrer nessa prova. Mas os olhos do Senhor estão contemplando você. O Senhor está te acompanhando. O Senhor está vendo a sua trajetória. Deserto é lugar de solidão, mas deserto é lugar de preparação das grandes promessas de Deus. O Senhor Deus está dizendo para você: Ele revela a sua vontade, mas Ele revela as suas promessas no deserto. Louvado seja Deus. Consumida a água do odre, Agar deixou o menino debaixo de um pau seco, e ela andou de costas dizendo: eu não quero ver o menino morrer, eu não quero ver Ismael morrer. Ela andando de costas, ela se depara com um anjo do Senhor. Porque, irmãos, lugar de deserto é lugar de provação, é lugar de solidão, mas é lugar das grandes manifestações de Deus. Se prepare, porque é no deserto que Deus vai mostrar visões, é no deserto que Deus vai revelar coisas grandes e firmes que você não sabe, é no deserto que Ele vai descortinar a revelação da sua graça e abrir os seus olhos para você contemplar a manifestação da glória de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente está no meio de multidão, a gente fala: Senhor, não tenho tempo. Quando a gente está no meio de multidão, a gente fala: Senhor, meu tempo é muito corrido, minha vida corre, Senhor, eu não tenho tempo. Aí Deus fala: pera aí que eu vou arrumar um tempo para você. Lá você vai ouvir a minha voz, lá você vai receber a minha palavra, e lá você vai ter um encontro comigo. Louvado seja Deus. É onde o Senhor mais se manifesta, irmãos. É onde os maiores milagres de Deus aconteceram, no deserto. Oh, bendito seja Deus. O Senhor Deus se manifestou a Agar numa manifestação. O Senhor Deus pergunta: o que tens, Agar? Ela diz: eu estou aqui, Senhor, porque eu não quero ver o meu menino morrer. E ele disse: então abra os teus olhos e veja. Quando ela abriu os olhos, lá estava um poço, irmãos. O Senhor Deus é Deus de providência. É no deserto que Ele abre poço, é no deserto que Ele faz água sair da rocha, é no deserto que Ele multiplica pães e peixe. Deserto é lugar de provação, mas deserto também é lugar de provisão. Glória a Deus. Alguém aqui está esperando na previdência, mas Deus está dizendo: confie na providência. Glória a Deus. Alguém aqui está esperando uma documentação sair, mas a revelação da palavra do Senhor já está dizendo: a providência
Mas o que é isso para a tamanha multidão? 5.000 pessoas, para mulheres e crianças. Estima-se que ali tinha entre 12 a 15 mil pessoas, porque não contavam mulheres e crianças. Se cada homem, 5.000 homens, estivesse acompanhado de uma mulher, já seriam 10 mil. Se cada casal tivesse um filho, que era muito difícil, geralmente, cultura oriental, muitos filhos. Então estima-se que de 12 a 15 mil pessoas, 5.000 foram mulheres e crianças. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus pegou o pão, os 2 peixinhos, deu graças, repartiu entre a multidão, e o pão e o peixe foram multiplicados. O deserto é lugar de provação, mas o deserto também é lugar de provisão. Fique tranquilo, porque Deus não vai deixar faltar. Assim diz o Senhor: não vai faltar o azeite da botija, a farinha da panela. O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir a sua necessidade em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus está falando com uma pessoa que está aqui, e você está preocupado, já fez toda a somatória, já escreveu as suas despesas, e você disse: Senhor, está em suas mãos. Deus diz que Ele já recebeu e está providenciando o melhor que vai chegar na tua vida, de onde você menos espera. É lugar de provisão. O Senhor Deus mostrou aquela fonte de água. Agar encheu, deu ao menino, e a Bíblia diz que eles continuaram a trajetória, e o menino chegou na cidade com Agar, casou-se, foi flecheiro. E quando nós olhamos para a Líbia, até hoje está um povo lá, descendentes de Ismael, cheio de petróleo, nação rica e próspera, porque o nosso Deus é Deus de prosperidade, é Deus de bênção. Fique tranquilo, porque você não vai morrer no deserto. Tem bênção, tem providência de Deus para a sua vida. Você crê nesta palavra? Diga glória a Deus. Deus preparou, provou, mas preparou Abraão, Isaac, Jacó. Deus preparou Moisés, Deus preparou Agar. Mas perceba, eu quero entrar no ponto 2, que deserto é lugar de grandes revelações. É no deserto que Deus revela muitas coisas. Você lembra quando o Senhor diz em Jeremias: clama a mim e eu vou responder vocês, e eu vou anunciar, eu vou revelar coisas grandes, coisas firmes, concretas, que vocês não sabem. Deserto é lugar de revelações. Deserto é onde Deus revela. E o que Deus revela? Primeiro, a sua vontade para nós. É no deserto que Deus revela a sua vontade. É no deserto que Deus revela. A Bíblia Sagrada diz que quando o povo saiu do Egito, eles poderiam ir pelo caminho dos filisteus, considerado o caminho mais perto. Mas Deus, que conhece os corações, Deus disse não, porque ao se depararem com os filisteus, eles vão querer voltar para trás, porque eles não estão acostumados com guerra. Então o Senhor Deus, Ele revela toda a sua vontade para nós no deserto. É no deserto que nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É no deserto que Deus revela quem Ele é e quem somos nós. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, em Mateus capítulo de número 4 fala sobre isso. Jesus foi conduzido pelo espiritual. Jesus foi conduzido pelo espiritual. Presta atenção. Quem conduziu Jesus para o deserto? Espírito. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito de Deus. Quando você chegar no deserto, não diga: esse Satanás me trouxe para cá. Não, foi Deus quem te levou para lá. Foi Deus quem te conduziu. É Deus quem está te direcionando. Fique em paz. O Deus que leva é o Deus que traz de volta. O Deus que leva é o Deus que diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. É por isso que Pedro diz: não estranheis a prova de fogo que vem sobre vocês para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos,
sei que é difícil, irmão. Eu sei que a gente geme, a gente chora. Não é fácil não. Mas quando você entrar e olhar que o cenário é deserto, você já vai se lembrar: Deus está me preparando, Deus está me provando, porque Deus quer revelar a sua vontade. Deus quer revelar quem Ele é. Quem sou eu? Toda vez que você olhar para o lado e ver que só tem areia, lembre-se: Deus te levou para lá porque Ele quer se manifestar a você. Lembra que foi no deserto que Deus falou com Moisés? Quando ele foi para o Sinai, atrás de uma ovelha que saiu do rebanho e se distanciou, ele foi para lá e lá Deus se manifestou para Moisés. Êxodo capítulo 3 dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Aleluia. O fogo e a glória de Deus estavam lá. Deus se manifestou, Deus se revelou para Moisés no fogo, ali no meio do deserto. Deus se revelou para Agar no meio do deserto. E quando o diabo pensar ou tentar fazer você pensar que você está reprovado, rejeitado por Deus, porque o diabo tentou desacreditar, o diabo disse: se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, veja, o diabo usou aquele ambiente para tentar colocar dúvida na mente de Jesus. No capítulo 4, o diabo disse: se tu és o filho de Deus. Mas no capítulo 3 de Mateus, Jesus já tinha ouvido uma voz do céu dizendo: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Quer dizer, o que importa não é o que o diabo pergunta, o que importa é a voz que vem do céu. Aleluia. Se você já ouviu a voz do céu, não se preocupe com as vozes estranhas que ecoam mesmo no deserto. Jesus ouviu: tu és meu filho. E quando o diabo pergunta se tu és o filho de Deus, ele diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Você que está sendo tentado no deserto, você que está sofrendo represálias no deserto, você que está sendo massacrado no deserto, calma, aguenta firme, porque Jesus está dizendo que vai chegar do outro lado, e do outro lado tem hino da vitória para cantar, em nome de Jesus. Glória a Deus. É no deserto que Deus revela a sua vontade, é no deserto que Deus revela a sua palavra, e é no deserto que o Senhor Deus revela as suas promessas. As suas promessas são confirmadas. O Senhor confirmou as suas promessas enquanto o povo de Israel enfrentava aquele deserto. A Bíblia Sagrada diz que eles olharam o faraó e seu exército vindo atrás, e eles murmuraram, dizendo: Moisés, nos trouxeste para morrer aqui. Entenda, é Deus que está te guiando. Você não vai morrer aí. Basta você não murmurar, mas cantar o hino da vitória. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu, diz o hino da harpa. Oh glória, não murmure, não reclame, apenas glorifique a Deus. O Senhor falou: Moisés, fala para o povo: fiquem quietos e vejam o grande livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vocês e vocês vão se calar. Glória a Deus. Fecha a tua boca, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre todos os povos da terra. Não é momento de reclamação, nunca foi e nunca será. Não é para murmurar, não é para reclamar, é para louvar e adorar a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor está reafirmando as suas promessas, o Senhor está reafirmando a sua palavra. O Senhor Deus está dizendo para você nesta noite: tranquiliza o teu coração, alegre-se, porque se Deus está te provando, é porque Ele quer te aprovar. Se Deus está te provando, é porque o Senhor Deus quer revelar a sua vontade para você. Se Deus está te provando, é porque Ele quer revelar quem Ele é e quem você é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reclame, não murmure, não desista e não pense em voltar atrás. O Senhor Deus falou com Elias,
Quando Elias disse: já basta, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, pode tirar a minha vida, quando perseguido por Jezabel. E Elias se desanimou. Eu não estou dizendo que não há momentos de desânimo, nós também nos desanimamos. Mas aí vem a palavra do Senhor. O Senhor Deus mandou um anjo, e aquele anjo estava ali para fortalecer Elias com um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E o anjo tocou em Elias e disse: levanta e come, porque o seu caminho é muito grande ainda. O Senhor Deus está te fortalecendo hoje com o pão da palavra, e está dizendo para você: fica tranquilo, porque tem muita coisa para você fazer ainda, tem muitas almas para você ganhar ainda. Enquanto eu ministro, Deus me faz saber que uma pessoa que você estava pensando que esse seria o último ano de vida, você estava pensando que você ia morrer, e já estava inclusive se entregando ao desânimo, à solidão, mas Deus está dizendo: levanta a tua cabeça, porque você vai ver muita coisa ainda, você vai viver muito ainda, as promessas de Deus estão de pé, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, é para que o Filho de Deus seja glorificado na tua vida. Aleluia. E você que está com alguém doente lá, o Senhor Deus está visitando nesta noite, está dizendo que vai levantar e que vai sair daquele leito para louvor e glória do nome de Jesus, e você vai testemunhar neste santuário de fé, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia levanta, somente lava o teu rosto, em nome de Jesus Cristo. Derrota não é coisa de cristão. Deus não te chamou para ser derrotado, Deus não te chamou para você viver de cabeça baixa. O diabo está dizendo: olha, o que adiantou servir a Deus, o que adiantou orar, o que adiantou passar tanto tempo na casa de Deus. Deus está dizendo: não ouça as vozes do deserto, ouça a voz do céu. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O deserto era temido, muita gente tinha medo do deserto, não só pelo fato da solidão, mas geralmente as pessoas em Israel e nos termos Egito e outras localidades, eles acreditavam que o deserto era lugar de demônios, era lugar onde os demônios moravam, era lugar de chacais, era lugar de serpentes do deserto, que uma picada de uma serpente daquela era mortal. Mas veja, irmãos, é por isso que o Salmo 91, o salmista recebeu a revelação do Espírito Santo: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola meio-dia, porque 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Há uma proteção de Deus em cima da sua cabeça, a coluna de fogo e a coluna de nuvem, o Senhor dizendo que o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Sabe que Deus está garantindo? Que quem entra, sai. Você entrou, você vai sair em nome de Jesus. Deus está falando com você nesta noite, está dizendo que Ele guardou a tua entrada. Quando você entrou no deserto, Ele guardou, mas Ele vai guardar a tua saída. Tranquiliza o teu coração, você vai sair dessa situação, você vai sair em nome de Jesus. Você não vai morrer no deserto, o deserto não será sua sepultura. Deserto é a escola de Deus, e Deus está nos ensinando, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está se revelando a nós, em nome de Jesus Cristo. Alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Quer dizer que se Cristo passou pelo deserto, quem sou eu para não passar? Se Cristo foi tentado no deserto, eu serei tentado no deserto. Se Cristo foi abandonado pelos discípulos e amigos, todos correram, deixaram Ele sozinho. Vai ter momento que também pessoas vão correr, vão fugir e vão dizer: o problema é dele, ele que arrumou isso daí, fique só. Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque o Pai está com você em todos os momentos. Os anjos do Senhor vão descer para te confortar,
e o Espírito Santo do Senhor já está com você e em você. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra, em nome de Jesus. Aplaudido seja o nome do Senhor. Aleluia. Concluir esta mensagem. Perceba que há um princípio do reino de Deus: o sofrimento e a glória. Nós não queremos o sofrimento, nós queremos a glória. Mas se não tiver sofrimento, não tem glória. Se não tiver dor, nós não valorizamos quando a glória de Deus vem sobre nós. Então Deus está preparando a sua igreja, o seu povo. Não estranhe. A Bíblia Sagrada diz que se sofremos como cristãos, não se envergonhe. Versículo 16: antes glorifica a Deus, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Eu sei que quando a gente olha para o cenário mundial, a gente diz: meu Deus, será que vale a pena a gente ser direito, andar direito? Tem gente fazendo coisa errada e parece que estão se dando bem. É só que parece, irmãos. O Senhor Deus está vendo tudo, contemplando tudo, e está dizendo: continua caminhando, trilhando o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da santidade, o caminho da retidão, o caminho da pureza, o caminho da sinceridade, porque está chegando o tempo de cantar, está chegando o tempo de você também, a semelhança de Miriam e as mulheres, sair cantando, louvando e adorando a Deus, pulando e saltando, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor. Aleluia! Vamos dar um aplauso para Jesus que é forte. Não estranhe a prova de fogo. Lembre-se de Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes últimos foram nomes que receberam na Babilônia. O nome deles mesmo de nascimento era Misael, Ananias e Azarias. Quando eles entraram na fornalha, a Bíblia Sagrada diz que os soldados que os conduziam, só de chegar perto, já morreram queimados. Era impossível uma fornalha daquelas aquecida 7 vezes mais alguém resistir. Os soldados só de se aproximarem foram abrasados e mortos. Mas a Bíblia diz que quando alguém olhou para dentro da fornalha, lá estavam os 3 homens de Deus caminhando soltos na fornalha. O rei ficou perplexo, confuso. Não lançamos nós 3 homens? Sim, nós lançamos 3 homens. E como é que eu vejo 4 homens andando soltos pela fornalha? Não estranhe a prova de fogo. Deus entra contigo, aleluia. Deus entra contigo. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ele não sabia, mas o 4º homem da fornalha é o mesmo que está conosco aqui. O Senhor envia os seus exércitos, o Senhor caminha conosco. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro está andando conosco. Então não estranhe, fique em paz. A bênção do Senhor está sendo derramada sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E o Senhor está reafirmando a sua promessa e te lembrando mais uma vez da sua palavra: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma, ele guardará a tua entrada
e a tua saída. Fique de pé comigo, por favor. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração com vocês. Em nome de Jesus, enquanto a palavra está sendo ministrada, Deus, o Senhor, já está colocando fé no teu coração, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O Senhor está semeando fé no seu coração, e quem semeia em fé colhe milagres da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aqui o Senhor Deus já me mostrou 3 pessoas sendo curadas nesta noite. O fogo de Deus se movia aqui na frente, e tem 2 irmãs que vocês estavam com enfermidade interna. Eu uso no passado estava, porque Jesus já te curou nesta noite pelo poder de Deus. Você já fez tratamento, já passou por exames, já passou por especialistas, mas o Senhor Deus está dizendo que o fogo da sua presença está queimando a enfermidade. Voltarás para a sua casa curada pelo poder de Deus. Oh, Senhor Deus está visitando alguém que está em outro país, e o Senhor Deus está me dizendo que está tocando com as mãos poderosas. É uma mulher que está sendo visitada em nome de Jesus Cristo, está recebendo o grande livramento de Deus, a cura e a libertação. Tranquilize o teu coração, não te preocupes, porque o Senhor é Deus para operar e realizar. Ore comigo, Santo Deus maravilhoso, Pai, no nome de Jesus. Enquanto nós oramos, o Senhor vai curando. Enquanto nós oramos, vai libertando. Vai, Senhor meu Deus, manifestando o seu poder. Arranca agora o câncer, arranca o nódulo, arranca agora o caroço, arranca a hérnia que estava aí, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Esta enfermidade dos ossos que estava secando, definhando, pelo poder do nome de Jesus, está recebendo a cura, está recebendo. O Senhor está tocando no pulmão agora, está tirando a tuberculose, está tirando a mancha, está fortalecendo o aparelho respiratório. Senhor, esta mulher que não dormia, meu Pai, que sofria de insônia, o Senhor está tocando agora, o Senhor está libertando agora, e vai dormir bem, vai dormir em paz, porque o Senhor é quem dá aos amados o sono. Oh Deus, manifesta esse fogo, manifesta essa presença, conduz essa filha, conduz esse filho que caminha pelo deserto, mas não está só. O Senhor disse para Elias: eu ainda reservei 7.000. Você não está só, você não é o único, você não é a única. Deus está dizendo: tem um exército sendo preparado e levantado no deserto. Então erga a tua cabeça e olha para cima, porque é de lá que vem teu socorro.